Boa tarde, tudo bem? Vamos usar esse vídeo para falar de um estudo sobre materiais metálicos e tratamentos térmicos. O que é isso? É um estudo do Senai, onde estou cursando eletromecânica. Vamos falar de tecnologia dos materiais. Classificações dos materiais. Quando imagino a confecção. Classificação dos materiais. Quando imagino a confecção de um determinado produto, devemos pensar na seção do material que irá constituí-lo. Esse material deverá atender às exigências técnicas, como também se deve avaliar seu emprego. Nos aspectos econômicos, classificação dos materiais. Apresentamos abaixo uma classificação dos materiais mais comum, utilizado dentro de cada um a sua importância dá o emprego definido em função das suas características e propriedades. Materiais: metálicos e não metálicos, ferrosos e não ferrosos, ferrosos, aços, fofo, não ferrosos, pesados, leves, não metálicos, sintéticos, plásticos, resinoides, naturais, madeira, couro, borracha e etc. Conhecidas as classes dos materiais, passamos agora para a especificá-los por grupos e emprego a que se destina, pois todos os materiais possuem características próprias que devemos conhecer. Podemos empregá-los mais adequadamente. Grupos de materiais. Para estudar a classe dos metais, podemos dividi-los em dois grupos, distintos, ferrosos ou não ferrosos. Metais ferrosos. Desde a sua descoberta, os metais ferrosos tornam-se de grande importância na construção mecânica, sendo os mais importantes: aço, material tenaz e fácil usinagem, pode também ser forjado. Ferro fundido, material amplamente empregado na construção mecânica, pode substituir o aço em diversas aplicações, muitas vezes com grande vantagem, embora não possua resistência a choque. Metais não ferrosos são todos os demais metais empregados na construção mecânica. Possuem as mais diversos empregos, pois podem substituir materiais ferrosos em várias aplicações, e nem sempre pode ser substituído pelos ferrosos. Esses metais são utilizados geralmente isolados, ou em forma de ligas metálicas. Algumas delas são amplamente empregadas na construção de máquinas, instalações, automóveis e etc. Podemos dividir os não ferrosos em dois tipos, em função da densidade. Metais pesados seria P maior que 5 kg por decímetros quadrados. Cobre, estanho, zinco, chumbo, platina e etc. Mais leve, metais leves seria P menor que 5 kg por decímetros quadrados. Alumínio, magnésio, titânio e etc. Normalmente os não ferrosos são materiais caros, e não devemos utilizá-los em componentes onde possam ser substituídos por materiais ferrosos, o que seria economicamente inadequado. Os metais não ferrosos são amplamente utilizados em peças sujeitas à oxidação, devido à sua resistência, sendo muito utilizado em tratamento galvânicos. Superfícies de materiais são também bastante utilizados em componentes elétricos. Nos últimos anos, a importância dos metais leves e as suas ligas tem aumentado consideravelmente, principalmente na construção de veículos, nas construções aeronáuticas e navios, bem como nas mecânicas de precisão, pois se tem conseguindo ligas metálicas de alta resistência e do menor preço. E com isso tende-se a trocar o aço e o ferro fundido por esses metais.
Metais não metálicos. Materiais não metálicos. Existem numerosos materiais não metálicos que podem ser divididos em naturais, madeira, couro, fibra, artificiais ou sintéticos, baquelite, celuloide, acrílico e etc. Todos os não metálicos possuem seu campo de aplicação, porém, os materiais sintéticos produzem quimicamente vem sendo cada vez mais empregado nos dias de hoje. Chamados materiais plásticos estão sendo aplicados de maneira excelente em um grande número de casos, como substituídos de metais de formas mais eficiente e econômica. Daí a necessidade de conhecermos um pouco mais desses materiais, que vem se tornando uma presença constante nos campos técnicos, científicos, domésticos e etc. Vamos falar sobre propriedades de materiais. Propriedades físicas. Esse grupo de propriedades determina o comportamento do material em todas as suas circunstâncias do processo de fabricação e de utilização. Nele você tem as propriedades mecânicas, as propriedades térmicas e as propriedades elétricas. Mecânicas. As propriedades mecânicas são fundamentais quando o material está sujeito ao esforço de natureza mecânica. Isso quer dizer que essa propriedade determina a maior ou a menor capacidade que o material tem para transmitir ou resistir ao esforço que eles são aplicados. Essa capacidade é necessária não só durante o processo de fabricação, mas também durante sua utilização. Elasticidade. O que é? É a capacidade que o material deve ter de se deformar quando submetido a um esforço, de voltar à forma original quando o esforço determina. Uma mola deve ser elástica por aço de uma força, deve se deformar e quando cessada, a força deve voltar à sua posição inicial. Isso se chama elasticidade. Fragilidade. Materiais, o que é? Materiais muito duros tendem a se quebrar com facilidade, não suportando choques, enquanto que os materiais menos duros resistem melhor ao choque. Assim, os materiais que possuem baixa resistência ao choque são chamados frágeis. Exemplo, ferro fundido, vidro e etc. Isso é a fragilidade do material. Ductilidade. O que é ductilidade? Pode-se dizer que a ductilidade é o oposto da fragilidade. São dúcteis os materiais que por ação de força se deformam plasticamente, conservando a sua coesão. Por exemplo, cobre, alumínio, aço, com baixo teor de carbono. Como, por exemplo, temos fios de cobre de 300 milímetros quadrados de comprimento. Se puxarmos esse fio, ele se esticará até um comprimento de 400 a 450 milímetros. Se romper, porque uma das qualidades do cobre é ser dúctil. Sem romper, tu aumenta esse cobre e ele não se rompe. Isso é ductilidade. Ductilidade. Tenacidade. O que é tenacidade? Seu material é resistente e possui boas características de alongamento para supor um esforço considerável de torque, tração ou flexão sem romper-se. É chamado de tenacidade. A chave pode ser tracionada e flexionada sem romper facilmente, porque é de material tenaz. Tenacidade é a capacidade que o material tem de se moldar ali sem romper. Dureza. O que é dureza? As ferramentas devem ser duras para que não se desgaste e possam penetrar em um material de menor dureza. A dureza é, portanto, a resistência que o material oferece à penetração de outro corpo. Dureza. Resistência. O que é resistência? Resistência é um material. Resistência de um material é a sua oposição à mudança de forma e ao cisalhamento
As forças externas podem exercer sobre o material cargas de tração, compressão, flexão, cisalhamento, torção ou flambagem. Cisalhamento, né? Flambagem, torção, tração, flexão, compressão. Densidade. O que é densidade? A densidade de um material está relacionado com o grau de compacto da matéria. Exemplo, o cobre tem maior densidade do que o aço. Cobre 8,93 kg decímetro quadrado, enquanto o aço tem 7,8 kg decímetro ao quadrado. Térmicas. As propriedades térmicas determinam o comportamento dos materiais quando são submetidos à variação de temperatura. Isso acontece tanto no processamento do material quanto na sua utilização. É um dado muito importante, por exemplo, na fabricação de ferramentas de cobre. As velocidades do corte elevadas geram aumento de temperatura. E por isso a ferramenta precisa ser resistente e alta temperatura. Ponto de fusão. Ele se refere à temperatura em que o material passa do estado sólido para o estado líquido. Dentre os materiais metálicos, a ponto da fusão é uma propriedade muito importante para determinar sua utilização. O alumínio, por exemplo, se funde a 600 graus, enquanto que o cobre se funde a 1084 graus. Sólido, fusão, líquido. Líquido, ebulição, gás. Ponto de ebulição. É a temperatura em que o material passa do estado líquido para o estado gasoso. O exemplo mais conhecido de ponto de ebulição é a da água, que se transforma em vapor, quando chega a 100 graus Celsius. Sai de líquido, ebulição, gás. Dilatação térmica. Essa propriedade faz com que os materiais, em geral, aumentem de tamanho. Quanto à temperatura por causa dessa propriedade, as grandes estruturas de concretos, como prédios, pontes e viadutos, por exemplo, são construídos com pequenos vão ou folga entre as lajes, para que elas possam se acomodar nos dias de muito calor. O espaço que existe entre os trilhos dos trens também tem essa finalidade. Condutividade térmica. Se você segura uma barra de metal por uma ponta e coloca a outra ponta no fogo dentro de um certo tempo, ela vai ficar tão quente que você não poderá mais segurá-la. Isso acontece por causa da condutividade térmica, que é a capacidade que determinados materiais têm de conduzir calor. Condutividade elétrica, térmica. Elétrica. Condutividade elétrica. Condutividade elétrica é a capacidade que o material tem de conduzir a corrente elétrica. Como por exemplo, temos o cobre e o alumínio. Resistividade. A resistividade, por sua vez, é a resistência que o material oferece à passagem da corrente elétrica. Essa propriedade está presente nos materiais que são maus condutores elétricos. Para que você não leve choque, os mesmos fios elétricos de sua casa são cobertos por materiais plásticos. Por quê? Esses materiais resistem à passagem da corrente elétrica. Químicas. As propriedades químicas são as que se manifestam quando o material entra em contato com outro material ou com o ambiente. Ela se apresenta sob a forma de presença ou ausência da resistência, a corrosão, aos ácidos, as soluções salíneas. O alumínio, por exemplo, é um material que em contato com o ambiente resistente bem à corrosão. O ferro, na mesma condição, por sua vez, enferruja. Isto é, não resiste à corrosão. Corrosibilidade. E a resistência que o corpo oferece ao ataque pelo meio ambiente. Corrosão. Ou pelo efeito da temperatura, oxidação, corrosibilidade.
Combustibilidade é o processo químico em que existe a combinação de elementos como liberando luz e calor. Toxibilidade, toxidez, efeito dos elementos em serem prejudicial ao ser humano. Valência, capacidade de os átomos unirem-se em moléculas com base na força da coesão. A combinação de um átomo de H com outro elemento é chamado monovalente. Se dois átomos combinarem-se com os elementos, é bivalente. A valência indica com quantos átomos de H um elemento pode se unir-se ou substituir-se. Afinidade é a força de atração entre os átomos. Falamos de materiais ferrosos. Vamos falar de materiais não ferrosos no próximo vídeo.